envelhecimento e a neuroplasticidade cerebral. Como você pode usar a neuroplasticidade ao seu favor no processo de envelhecimento? E o que é exagero, ou sei lá, as pessoas falam de forma exagerada, como se, pelo fato de existir neuroplasticidade, você vai cancelar o envelhecimento do cérebro. Não é isso que você vai fazer, eu vou explicar para vocês o que é que acontece, né? Vamos lá, toda vez que a gente fala de envelhecimento, todo mundo sabe que nós somos seres biológicos, nossas células vão envelhecer, nosso músculo vai envelhecer, nossa pele vai mudar e o nosso cérebro também vai mudar. Tem coisa no envelhecimento que é visível, né? O jeito de você caminhar, a pele, né? As rugas que aparecem, né? Por maior quantidade de procedimento estético, tudo que você faça, vai acontecer isso, né? E a visão, a audição, tudo isso é um processo natural de envelhecimento, né? E existem coisas não visíveis, como no cérebro, né? E no processo de envelhecimento, muita gente conhece pessoas que envelhecem e estão com o cérebro superativo. A capacidade cognitiva dela é fantástica, mesmo com idades avançadas, 80, 90 anos de idade. Todo mundo conhece alguém assim, né? E o que é que acontece, né? Óbvio que tem um fator genético, que aí são fatores que a gente considera não modificáveis, então a gente fala para você entender que eles existem, né? Mas a gente não consegue mexer neles. Mas existem os fatores modificáveis. Quando a gente fala de fator modificável, a gente tem no cérebro uma benção que se chama neuroplasticidade. O que a neuroplasticidade faz? Mesmo morrendo o neurônio por causa de AVC, de um trauma ou do processo de envelhecimento, o nosso cérebro tem a capacidade de criar novas conexões cumprindo aquela função. E como é que você faz isso, né? Estimulando o cérebro. Vou explicar para você, você vai entender, né? Muita gente fala, no meu dia a dia no consultório, Júlio, eu envelheci, minha memória não está legal. Quando você vai olhar a rotina da pessoa, ela não tem um estímulo da memória. Às vezes ela nunca teve, durante a vida dela inteira, ela fez atividades, não fez muita atividade intelectual, mas o que é que eu falo? A neuroplasticidade é uma bênção porque quando você começa a estimular, e aí, quando você se queixa de memória, você tem que usar a neuroplasticidade a seu favor para melhorar essas áreas. Como é que você consegue? Comprovadamente, do ponto de vista científico, estimulando as atividades intelectuais da memória. E isso vai envolver a aprendizagem de outro idioma, leitura, né? A própria conversa, resolução de problemas, né? Ter uma atividade intelectual diária, rotineira, que você goste. Júlio, palavra cruzada é bom? Claro, palavra cruzada você está estimulando sua memória, o seu cérebro, resolução de problema. É para todo mundo não, tem gente que odeia a palavra cruzada, você não precisa fazer palavra cruzada. Tem gente que gosta de conversar, trabalha às vezes numa ONG, atividades religiosas, todas essas atividades vão ajudar o seu cérebro também, ajudando com a neuroplasticidade, né? Então, ou seja, o que eu digo para todo mundo é não deixar o cérebro parado. O segredo da neuroplasticidade é isso, né? Você estimular uma área. Claro, por exemplo, quando a gente fala que o paciente teve um AVC, tem uma sequela motora, como é que você vai conseguir cumprir essa atividade motora de forma melhor? Estimulando a área motora. Então, a fisioterapia, a reabilitação, tudo isso vai ajudar. Se você se queixa ou tem um problema relacionado à linguagem, memória, você vai fazer estímulos para isso. Então, a neuroplasticidade é benção para isso. Mas não é mágica, né? Porque a gente tem neuroplasticidade que de repente você vai conseguir duplicar sua capacidade de memória, triplicar na terceira idade. Não. A lógica é o envelhecimento vai chegar, a minha memória vai piorar naturalmente, mas eu consigo lutar contra isso usando a neuroplasticidade ao meu favor. E no dia a dia, essas pessoas que às vezes as pessoas nem notam esse processo de envelhecimento, elas estimulam muito o cérebro. Eu digo para o meu paciente, é que nem musculação. Você pode nunca ter malhado em sua vida. Se você começar a malhar com 60 anos, 70 anos, você vai ter ganho de massa muscular, você vai ter melhora de força. Isso é um fato. O cérebro é a mesma coisa. Você pode nunca ter tido atividade intelectual. Júlio, eu não gostava de ler, eu não aprendi inglês. Você começa, com a idade que for, seu cérebro vai procurar caminhos e a neuroplasticidade vai fazer você se sentir melhor. Espero que tenha ajudado.